Olá, certamente você já se deparou com essa expressão pela ordem, excelência, né? Até porque nesses tempos de petrolão, né, é muito utilizado, né, essa expressão pela ordem, né? Mas afinal de contas, o que significa, o que os nossos colegas advogados estão querendo dizer com esse pela ordem? É o tema de hoje. Bom, antes de tudo, se você quiser ajudar o site a crescer, compartilhe esse link, deixa lá o seu like se você gostar, obviamente, e deixa aqui embaixo algum comentário com relação a temas que vocês, esse tema que eu esteja falando, ou alguma dúvida com relação a isso, ou então outros vídeos que vocês queiram, e eu sempre leio os comentários, tá bem? E aí fica melhor de eu direcionar, né, os vídeos não ao meu interesse, mas sim ao de vocês, tá certo assim? Então vamos lá. Muito bem, vamos suponhamos que haja um avião aí da Força Aérea Brasileira, onde tenha que pular paraquedistas e tenha que pular de 5 em 5, né? 5 mais 5 lá do avião, e ele lá em altas alturas. Então, tem uma pessoa lá encarregada na hora de pular, diz, tudo na ordem, tudo em ordem. Não, só tem 4, falta mais um ali. Ou seja, foi estabelecida uma regra entre eles que para que fosse feito o salto, tivessem 5 pessoas prontas para o salto. Estava faltando uma, e aí ainda não estava em ordem. Estava em desordem, digamos assim, não estava atípico. Da mesma forma, agora vamos partir para o direito. Quando nós estamos falando, se enfocando em audiência, que é essa expressão de via de regra, ela é utilizada, né? Você utiliza da expressão pela ordem para também, tal qualmente como esse exemplo figurativo que eu acabei de lhe dizer, tentar pôr em ordem alguma anomalia que está acontecendo em audiência. Só que esse pela ordem, aliás, percebam essa questão pela ordem, está previsto no nosso Estatuto da OAB. Lá no artigo 7º, inciso 10, você vai ver lá as utilidades, as necessidades que você poderão se valerem-se dessa expressão pela ordem, no caso de esclarecimento, no caso de algo que está acontecendo errado, alguma ofensa prerrogativa do advogado que está acontecendo naquele momento, enfim, lá nesse inciso ele vai enumerar uma das suas prerrogativas de você usar o pela ordem, ou seja, uma questão de ordem, diga excelência, uma questão de ordem. E, geralmente a gente utiliza quando há um certo rito a ser seguido dentro do contexto da audiência e está sendo quebrado. Então você pode, ao menos numa situação momentânea, uma coisa que seja breve, o próprio Estatuto da OAB também fala isso, uma coisa sumária, você chega a excelência pela ordem. Geralmente isso é muito comum. O quê? O colega vai, a testemunha dele, sei lá, ficou nervosa, aí esqueceu lá de uma série de detalhes que ela sabia e é muito conveniente lá para o seu desiderato positivo da sua causa. E aí o que ele faz? Tenta jogar a resposta na boca dela, quando na realidade até o próprio artigo 459 do CPC vai dizer que é vedado esse tipo de fazer perguntas de que na realidade sejam até resposta, ou então fazer perguntas que sejam ofensivas à pessoa do depoente, né? Que seja uma prerrogativa dela legal, não responder, sei lá, um médico, alguma coisa assim, por aí vai. Então, você vê que há um rito, há uma série de pressupostos estabelecidos ali para a audiência, então há uma ordem a ser seguida. Quando se quebra essa ordem, aí você, lá diga, pela ordem, excelência, que em outras palavras, dizendo assim, vamos colocar as coisas no trilho, está saindo fora de ordem, vamos para cá.
Então, o magistrado, pois não, excelência, doutor. Pô, excelência, ele não está fazendo uma pergunta, ele está contando uma história, né? E aí fica aquele cara, olha, no dia tanto de tanto, não sei o que, quer dizer, praticamente está esclarecendo a testemunha que ele esqueceu para ela relembrar. Então é a hora de o advogado testificar, chega e diga, opa, peraí, excelência, o nobre colega aí está contando uma história, né? Então, aqui, o artigo 4559 afirma que cabe ao advogado fazer perguntas, tá certo? Que não é mais reperguntas quando o CPC de 73. As perguntas, aí onde que a coisa fica mais corriqueira é agora, com o CPC, onde ele faz a pergunta direta, testemunha. Então ele vai lá, é verdade que no dia 3 de maio de 95 o ex-marido da senhora esteve na sua casa às 14 horas? Sim. Se ele já botou a resposta na boca dela, então ele só fez. Eu digo, aí é hora de você intervir. É que você está fazendo duas coisas positivas aí. Primeiro, você está de fato colocando a coisa na ordem, porque ele está desrespeitando o preceito do CPC em que ele tem que fazer as perguntas e não contar uma história. Na verdade, o cara começa, fala a história e depois ele diz, bom, agora vamos para a pergunta. Olha, já jogou, esclareceu tudo que a testemunha tinha perdido na memória. Aí ele vai, então você está, antes de tudo, cumprindo o seu mistério de colocar a coisa em ordem, auxiliando até o magistrado, em que existe o preceito do CPC, salvo engano, no artigo 7º, né, que todos devem se colaborarem, né, dentro do processo, se colaborarem para que o processo tramite numa forma célere, numa forma urbana, numa forma moralmente legítima e por aí vai. Então você está até cumprindo seu papel, tanto no papel como advogado, está tudo bem, como uma previsão legal, auxiliar o magistrado a ter uma solução correta ao litígio. Então digo, está errado aqui o negócio aqui, ou seja, pela ordem. O colega aqui, excelência, não está fazendo a pergunta, ele está contando a história, está botando a resposta na boca dela. Aí a segunda estratégia, com isso, você trouxe a seguinte consequência. Se o advogado não for muito lá experiente, isso aí já desbaratinou a cabeça dele, né? Você está passando cegado, ó, tô ligado em você, camarada, você está tentando passar a resposta aqui, mas vai lá com calma, velho, porque aqui é um negócio que fica ligado, hein? E o juiz também, às vezes, ele está olhando até, se for daquelas audiências que é só gravada e coisa e tal, ele deixa rolar e já vai olhando a outra pauta, olhando o outro processo, e aí vai desenrolando lá, e que negócio vai e corre frouxo. Então é hora de você ficar atento. E a testemunha também, via de regra, também não são muito acostumadas a estar perante o juiz, aquela coisa, ela já se sente aquele baque e o raciocínio dela também não vai muito legal nessas horas. Então ela se perde também. Então você acabou de fazer duas jogadas, uma legal de colocar a coisa em ordem e outra vai desarticular a tentativa dele lá. Agora, o papel é inverso. Se o camarada do advogado lá experiente tenta fazer isso com você, ou seja, ele tumultuar para você perder lá a sua cabeça e a sua testemunha também perder a cabeça, você tem a resposta. Se você estiver gostando desse vídeo aí até agora, vai lá e deixa um like aí, compartilha, isso ajuda o canal a crescer pra caramba, tá bom? Então você também tem lá sua saída. Eu digo, peraí, primeiro colega, você está se dirigindo a mim. Você tem que dirigir ao magistrado, ele é o condutor aqui da audiência. Então, pelo que está aparentando, o colega está querendo tumultuar e não colocar em ordem. Não está, assim, você tem que falar, se algo está errado aqui, que fale para o magistrado, não a mim. Você está dirigindo diretamente, falando comigo, que eu estou dando resposta, se for o magistrado que a corrija. Perdoe-me. Então você também já passou a recordar, não vem para cá que aqui não dá certo comigo, né? Vai com tua estratégia para lá, fica caladinho. E se ele insistir com a segunda pergunta, diz, excelência, com devido respeito ao novo magistrado, mas quem está conduzindo a audiência, é ele ou Vossa Excelência? Aí você já, na terceira pergunta, provavelmente ele já vai até ser talvez advertido pelo magistrado, que ele está tentando tumultuar e coisa e tal, e você vai navegar com mais calma. Obviamente que isso, sem dúvida alguma, essa coisa é uma coisa dificílima
de se fazer com os colegas que estão ingressando agora, começando, que é um terror, né? Primeiro que a gente não participa muito de audiências, a não ser aquela audiência de conciliação quando a gente é acadêmico. Então, esses embates aí não é fácil. Então, se o cara tem que ter bastante segurança do que vai fazer, né? Então, você tem que saber desses artigos que eu estou falando, inciso 7º, inciso 10 do artigo 7 do Estatuto da OAB, quando ele diz assim, olha, por que você está me fazendo isso? Porque a lei me permite. Que lei? O Estatuto da OAB, o colega não sabe, não? Então, o senhor está quebrando a regra da coisa e eu estou só querendo colocar em ordem. Ou às vezes até também, ou pela ordem pode ser dito para o magistrado, quando ele vai pôr a termo, ou seja, colocar o que a testemunha falou verbalmente para a transcrição, é alguma coisa que não foi propriamente o que ela quis dizer. Você estava lá no apartamento, lá não sei o que, não, você falou na casa lá de praia, você estava falando no apartamento, que é outra coisa. Então, pela ordem, aí vai ficar um depoimento, umas articulações que a testemunha não falou. Só uma questão de ordem que eu queria que ficasse registrado e, se possível, corrija. Aí vai lá e corrige, apaga, vai lá. Então, é uma das prerrogativas que você tem como advogado, é também pela ordem, ou seja, também corrigir ou até esclarecer também. É outro motivo que você pode usar o pela ordem. A audiência designada para a oitiva da testemunha tal. Excelência, pela ordem, essa testemunha já foi ouvida, não? Não, foi ouvida de fato. Então, por favor, aí, né? Quer dizer, aí é um esclarecimento, né? Ou então, pela ordem, vai precatório, pela ordem. A testemunha reside aqui na cidade, então Vossa Excelência está falando em precatória. Então quer dizer, é uma das situações que você pode brevemente fazer algumas intervenções, porque o Estatuto da OAB, uma lei especial, nos dá essa prerrogativa, tudo bem? Então eu espero que seja alguma coisa rápida, mas seja que tenha ali contribuído, e a gente se vê em breve. Um abraço.